US admite, registro 5,7 milhões de migrantes nos Estados Unidos da América. Biden quer fornecer serviços médicos, moradias a todos na Alemanha. A política de migração é mais importante para a maioria. Bruxelas soa alarme sobre o rápido envelhecimento da UE. Recomenda a migração para preencher as vagas. Cada equipe da NFL vê mais lucro do que qualquer clube da Premier League do Reino Unido. A Ligue 1 da França tentando atrair emissoras americanas. Com jogos disputados nos Estados Unidos da América, Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali investigaram para apostas ilegais. General Atomics fez uma oferta aprimorada para a Ucrânia, para o MQ-9 Reaper UAV, diz a empresa. A Romênia adquire o K2 Pantera Black MBTS e o K9 Thunder autopropulsor Obus P-365 drone aéreo de armas de pistola, colocado em exibição por SG Sauer. Os trabalhadores de tecnologia dos Estados Unidos da América ganham 46% a mais do que os colegas canadenses, descobre o estudo da TMU. O senador mexicano Xochitl Gálvez é contra a iniciativa, para reduzir o dia útil para 40 horas. João Michel responde a Chevy Chase, dizendo que não queria estar cercado pelo elenco de comunidade, ninguém estava mantendo você lá, o sentimento é mútuo, amigo. Kelsey Grammer lidera um novo elenco em renascimento embaraçosamente ruim. Para o novo Frazier, o processo de lucros de 10 milhões de dólares americanos. Gerard Butler, o Olympus caiu, liquidão. A Miramax recebe os direitos de TV Louis em amplo acordo com o Trancas, pilota o universo cinematográfico Walking Dead. Aqueles que vivem do fim do mês de estreia na AMC. Estreia novas fotos do primeiro Visual Suites Universal Expansion Week no Series in Works, na NBC Universal de Aaron Kors. Os estúdios de Hollywood quebram as negociações de greve com os atores, que criticam táticas de bullying. O CEO da Netflix, Ted Sarandos, diz que as negociações da SAG, AFTR desmoronaram após a proposta de cobrança em cada assinante de streaming. Os atores retornam à linha de piquetes. A Best BY está saindo do negócio de mídia física para o bem. Em 2024, o presidente palestino Abbas condena a violência contra civis. Israel liga Gaza ajuda à liberação dos reféns. À medida que o desastre humanitário se aproxima, o Irã acusa Israel de procurar genocídio com cerco a Gaza. A Índia reitera a exigir Estado soberano, independente e viável da Palestina. As autoridades prendem um homem de 3 anos, soldados de Cristo em Atlanta, acusados pelo abuso e assassinato de mulher sul-coreana, marcando a 7ª prisão por precaução. Ottawa alemã, 97. Acusada de agressões sexuais históricas em escolas residenciais, gay. Youtuber coreano, Kim Jong-il encontrado morto no Busan Hotel 2 semanas atrás. A polícia solicitou um mandado de prisão para youtuber Kim Jong-il sobre as chantagens de celebridades. Terceiro homem condenado em overdose acidental de Michael K. Williams, recebe 5 anos por envolvimento. Phyllis Coates, o primeiro Lois Lane na televisão, morre aos 96. Na Índia, os associados do BNCOF roubaram fundos de centenas de contas via aplicativo móvel, diz relatório. O RBI, o Reserve BNCOF Índia, proíbe o Banco de Baroda de integrar novos clientes em seu aplicativo móvel. Executivo da organização ex-Trump, bags de 2,4 milhões de dólares americanos. Indenização em troca de silêncio, ou dinheiro para silêncio. Como o CFO de longa data de Trump mentiu, sob juramento, sobre a penthouse da Trump Tower. A Adani Group pagou em excesso por importações de carvão e, em seguida, cobrou os índios extras por poder, reivindica o relatório do PES, marcado como Rockefeller de Moody. O preço excessivo das importações de carvão levou a lucros mais altos e os clientes sobrecarregados para combustível. Após a remoção da barragem, os peixes da tribo do estado de Washington para salmão no Rio Elo pela primeira vez em mais de um século. A taxa de fertilidade da Índia enfrenta um declínio acentuado em meio à crescente preocupação com os fatores de estilo de vida, infertilidade. Um tribunal japonês governa inconstitucional exigir cirurgia,
para uma mudança de género nos documentos. Investimentos em escala de cinza ganha decisão judicial a favor da conversão do ETF de Bitcoin Voyager seu acusado pelos reguladores dos Estados Unidos da América de fraude, fazendo reivindicações falsas, o que embasou alarme na proposta de imposto de criptografia do IRS pela Topos drenado por 2 milhões de dólares americanos. Em terceiro ataque de empréstimo flash, cofundador do Dogecoin, Billy Marcos, chama a comunidade Doge, diz que não faz nada produtivo. A China abre o Industrial Park for Digital Yuan BDC Development em CES em rede de caixas eletrónicos de criptomoeda, para lançar na Nova Zelândia. A NPA diz que está comprometida em processar todos os crimes da era do apartheid registrados no TRC. A Suprema Corte do Canadá se recusa a ouvir o apelo Hells Angels, de BC. Decisão de confisco. Os direitos anglófonos devem ser consagrados, na Constituição da Nova Quebec, dizem os liberais. O Reino Unido, a Associação de Futebol confirmou um minuto de silêncio para a vítima israelina Palestina antes da partida da Inglaterra contra a Austrália. Centenas na comunidade de Hollywood, de Gal Gadot e Michael Douglas a Jerry Seinfeld. Carta de sinal pedindo a liberação de reféns em ataques de Israel. Comitê Olímpico Internacional suspende Ryebuk no Meia-Sac, como presidente de basquete, Iverson, como vice-presidente. Kevin Garnett, da NBA, recebeu 5 milhões de dólares americanos por ano, pelo Boston Celtics da NBA, desde que se aposentou em 2016. A coalizão do governo liderada pelo Fico pró-russo formado na Eslováquia e Romênia ultrapassou a Hungria em indicadores econômicos. SPAC de Trump perde quase 200 milhões de dólares americanos em acordos de compra de ações. Scalise termina sua oferta para se tornar orador da Câmara, depois de não garantir os votos ao congressista Mike Rogers. Diz que os republicanos precisam dos democratas para eleger o presidente. O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, evita a prisão depois de se declarar culpado de fraude. Ele recebe pena de prisão suspensa e uma penalidade de 650 milhões de libras. O ex-campeão da NCAA nigeriano, o Divino Oduro, recebe proibição de doping de 6 anos. Há 8 meses, as autoridades começaram a buscar a proibição de doping de 6 anos, para o campeão do Texas NCAA Sprint, e Oduro foi provisoriamente suspenso, após o link para o caso de doping de Brian Lira. Petróleo reverte os ganhos depois que nós publica uma grande construção de petróleo, à medida que os estoques de petróleo americanos aumentam com a produção recorde. Os estoques de combustível caem, de acordo com o EIA dos Estados Unidos da América, a Administração de Informações sobre Energia no Reino Unido. As contas de energia podem subir em 17 libras para impedir que as empresas vão frustrar. Nós anunciarmos 12 milhões de dólares americanos em ajuda ao Afeganistão após terremotos. Mais de 90% das pessoas mortas pelo terremoto ocidental do Afeganistão eram mulheres e crianças, diz a ONU. A União Europeia ajuda a expandir a assistência salva-vidas para os mais vulneráveis no Iêmen, com uma bolsa de 10 milhões de euros ao UNFPA. Canadá comprometendo 10 milhões de dólares americanos em ajuda humanitária para Israel, Gaza, enquanto os voos canadenses saem. CIA reconhece publicamente o golpe de 1953, apoiado no Irã, não foi democrático, pois revisita o resgate Argo. Síria diz que os mísseis israelenses atingiram Damasco, aeroportos de Alepo. Enquanto os alunos enfrentam retaliação por Israel, um caminhão de washing exibindo rostos dos alunos, chega ao campus de Harvard. Harvard diz que a carta pró-Palestina de seus alunos não fala pela universidade. Recentemente, os grupos de estudantes de Harvard assinaram uma carta culpando Israel pelo ataque do Hamas. Israel pede que 1,1 milhão de civis deixem a cidade de Gaza dentro de 24 horas, enquanto os militares acumulam tanques. O Reino Unido envia navios, fuzileiros navais e aviões de espionagem para ajudar Israel, enquanto a Alemanha empresta drones a bombardear Gaza e os navios de guerra dos Estados Unidos da América estão prontos. Reivindicações da Human Rights Watch. Israel usou bombas de fósforo branco em Gaza e Líbano. FM da Manique de Villepin, da França, o direito à defesa próprio,
não é um direito, é uma vingança indiscriminada. Senador Menendez é acusado de ser um agente não registrado do governo do Egito, em acusação atualizada. Monel Suzuki deixa Nippon Ishin, o Partido da Inovação do Japão, antes da expulsão. Uma semana atrás, Nippon Ishin estava programado para expulsar o legislador Monel Suzuki, durante a visita à Rússia. Carregadores, vapes e outros lixo eletrónico invisíveis, são um problema de 9 milhões de toneladas. Philip Morris fazendo lobby, para parar quem atacou, em vapes e produtos similares. Demandas do governo da Índia, fabricantes de scooters eletrónicos para reembolsar Rs. 500 crore, 60 milhões de dólares americanos para usar peças chinesas. Os compostos ultra short PFAS, detectados em pessoas e suas casas, mostram o estudo. Fabricação de fusão a laser, de grandes elementos do simulante de regolito lunar, foi oferecido para pavimentar estradas na Lua. O estudo afirma que o controle rigoroso de armas alivia apenas o risco geral de terrorismo em países estáveis, mas não afeta a seleção de armas. Em países instáveis no controle de conflitos intraestatais, o controle de armas reduz significativamente os ataques ao estilo de lobo solitário, enquanto os ataques organizados de vários perpetradores não são impedidos. O risco de coágulo blote é maior, quando os analgésicos usam com contracepção hormonal. O AVC pode levar a 10 milhões de mortes até 2050. Óbvio, estão ligados a uma saúde melhor. Para adultos mais velhos, os adultos autistas têm representação visual muito precisa das emoções, mas isso não os ajuda a reconhecer emoções corretamente. Recessões impulsionadas pela austeridade, ampliem consideravelmente os custos políticos das crises econômicas, aumentando a desconfiança no ambiente político. A Valve adiciona uma nova verificação de segurança, depois que os atacantes comprometem as contas a vapor de vários desenvolvedores de jogos e atualizam seus jogos com malware ou suporte do Counter Strike 2 para hardware mais antigo e Mac está sendo descontinuado, para que a Valve possa se concentrar no Windows e Linux de 64 bits. A experiência de pesquisa movida AI do Google agora pode gerar imagens, escrever rascunhos. OpenAI planeja grandes atualizações para atrair desenvolvedores com custos mais baixos, dizem fontes de lei do Senado. Parece proibir a semelhança não autorizada via videogame. Cyberpunk 2077 usa AI para substituir o dublador falecido Google para começar a abater cookies. Para usuários do Chrome em 2024, na Itália, foi relatado que a empresa de entrega Glovo acompanha seus pilotos, mesmo fora do horário de trabalho. Atlassian para adquirir o ex-unicórnio TIAR, por 975 milhões de dólares americanos. Os primeiros MacBooks M3 da Apple chegando em 2024, previsão de remessa de reivindicações. Apple AirTags perseguir, levou à ruína e assassinatos, diz o processo. O BCE aumenta o escrutínio dos empréstimos imobiliários comerciais dos bancos. Um funcionário do BCE levanta preocupações com a propagação do rendimento de títulos da Itália. O rublo russo se recupera, depois que o Kremlin traz de volta os controlos de capital. Detroit quer ser a primeira grande cidade americana. A taxas sobre o valor da terra. Chegou a hora, a China começou a levar a Europa mais a sério, diz o chefe de política externa da UE, Josep Borrell. A Índia prende o executivo do gigante chinês de smartphones vivo. Na sonda de fraude, a Rússia sofre fortes perdas na falha de Blitzkrieg. Putin visita o Quirguistão, na primeira viagem ao exterior desde o mandado de prisão da ECC. Polícia francesa terminou a demonstração pró-Palestina, após a proibição. Ao governo de Sydney pede desculpas pelo protesto pró-palestino que tinha cantos de gás. Os judeus chá, polícia DNSW, considerando usar poderes extraordinários no Rally Plan de Sydney pro-palestiniano. A Alemanha irá proibir todas as atividades ligadas ao Hamas, diz Jules. Louisville está processando Kia, Hyundai, por roubos de veículos. À empresa de táxi sem motorista da GM, Cruise, abre o serviço Robotaxi em Houston, depois de São Francisco. VW interrompe a produção de carros pequenos. Tesla perde sua própria data de lançamento do Cybertruck. Tesla multou 155.460 dólares americanos,
pelo Vigilante Australiano de Consumo, sobre violações de segurança da bateria do Butão, estudante do RMT, vencedor do Prémio Nacional James Dixon, com solução de retrofit de veículos elétricos. O RVR Venture da bateria DEV junto da Ford, aumenta os salários em fábricas planejadas em meio a um golpe de UAW. Ariane 6 pode não oferecer à Europa qualquer economia de lançamento, pois a Airbus e a Safran exigem fundos para o lançamento. Foi reivindicado que os ex-alunos do IIT da Índia não estão se juntando à ISRO. 60% estudantes saíram de uma unidade de recrutamento, depois de ver a estrutura de pagamento. Coreia do Sul, a Rússia está nos estágios finais das negociações para encerrar o contrato de lançamento de satélite. X removeu centenas de contas vinculadas ao Hamas, após ataque de choque. TikTok é a mais recente empresa, depois dos Ziz e Meta a serem avisados pela UE, sobre vídeos do Hamas, bandeiras nazistas a serem banidas, sob novas leis de símbolos de ódio de Queensland. Biden diz que as ações do governo da Turquia no nordeste da Síria representam uma ameaça em comum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América dizem que o Irã não pode acessar seus 6 bilhões de dólares americanos no Catar, tão cedo. López Obrador, sobre Cienfuegos, os crimes fabricados pela DEA para o secretário, foi vingança. Presidente do México homenageia o general Salvador Cienfuegos, acusado pelos Estados Unidos de tráfico de drogas e depois exonerado no México.